Bom dia, turma! Aqui é a professora Thalissa e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o grupo dos fungos. Caracterizando um fungo. Como já vimos, os fungos são eucariontes, eles têm núcleo, e heterótrofos, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. E eles também não têm clorofila, portanto, eles são aclorofilados. Algumas espécies são unicelulares, como é o caso da levedura, né? Presente no fermento biológico, que a gente usa para fazer pães, massas, tortas, bebidas, né? Como cerveja e vinho. Esses são alguns exemplos ali de fungos unicelulares, que são leveduras. Mas também existem outras que são pluricelulares, como é o caso dos cogumelos. Os cogumelos, então, são formados aí por dezenas de células. Eles apresentam a substância de reserva de açúcar, é o glicogênio, que é a mesma reserva que nós temos. Os animais também fazem a reserva na forma de glicogênio. O vegetal estoca energia na forma de amido e os animais fazem a reserva de energia de carboidrato, de açúcar, na forma de glicogênio. Então, essa seria uma característica em comum aí com o grupo dos animais. Eles apresentam parede celular, que é feita de um carboidrato também, que é a quitina. Eles possuem hifas, que são filamentos capazes de liberar enzimas digestivas. E essas enzimas são importantes. Justamente essas enzimas vão fazer a decomposição ali, né? Do solo, da matéria orgânica. E aí os produtos serão absorvidos por esses filamentos. O nome da reunião de várias hifas é chamado de micélio. E eles podem produzir esporos para a reprodução. Esporos, entre aspas, seria a semente, né, do fungo. Não é semente porque não é planta, por isso que eu falei entre aspas. A classificação do reino fungi. A classificação dos fungos, ela é muito discutida. Os critérios de classificação não estão muito claros, né? Não tem um consenso sobre isso. Essa classificação é uma das mais aceitas. Então, nós temos o filo Deuteromicetus, que são geralmente os fungos multicelulares. Não é conhecido no grupo nenhum exemplo de reprodução sexuada. Um exemplo de fungo é a Candida albicans. Este fungo, ele causa uma doença, né? Na verdade, assim, todo mundo pode ter esse fungo, mas em alguns casos ele pode se proliferar demais e provocar problemas, né? Que é a candidíase. Então, é um parasita, né? Esse fungo aí. O filo Ascomicetus. Existem exemplos de fungos uni ou pluricelulares. Eles apresentam um corpo de frutificação, que é uma estrutura, né, que vai formar os esporos. E o exemplo é levedura. Aí existe o filo Ficomiceto, que são fungos uni ou pluricelulares. Eles não formam corpo de frutificação. Exemplo é o bolor. Então, o mofo, bolor de pão, são fungos que incluem aí nesse grupo chamado de Ficomicetus. E aí existe os Basidiomicetus. Eles são multicelulares e bem desenvolvidos. Eles apresentam grande corpo de frutificação, que é em formato de chapéu. É o que caracteriza ali, né, principalmente os cogumelos. Então, esse formato de chapéu aqui, que é chamado de basidiocarpo, que são produtores de esporos. Exemplo, cogumelos e orelhas de pau. A estrutura corpórea de um cogumelo típico. Então, nós temos aqui,
olha só, liberar os esporos. Os esporos do fungo, quando, né, caem no solo, vão germinar e aí vão dar origem a um novo fungo adulto. E aqui nós temos detalhes das hifas, né? Esses filamentos que seriam, entre aspas, falsas raízes, né? Que auxiliam na decomposição e na absorção de nutrientes do solo. A importância dos fungos. Eles são fundamentais para a reciclagem de nutrientes, reciclagem da matéria. Durante o processo de decomposição, ele transforma a matéria orgânica em sais minerais que serão utilizados pelas plantas. Então, como eu falei, o fungo, justamente porque ele tem essas hifas, né, que liberam as enzimas, elas vão digerir o solo, matéria orgânica, né, restos de animais, de plantas, de folhas mortas. Então, elas vão digerir toda essa matéria orgânica e aí consegue absorver esses nutrientes. E esses nutrientes, esses sais minerais, poderão ser utilizados pelas plantas para realizar a fotossíntese. Muitos bolores que se formam em frutos e pães apodrecem tais alimentos devido à degradação que eles fazem na matéria orgânica. Às vezes você deixa o pão, por exemplo, compra um pão de forma, né? Aí você toma um café, se serve, guarda o pão na geladeira. Se você deixar esse pão durante alguns dias na geladeira, muitas vezes ele pode formar um bolor. Aí você pensa, tá, mas como que o fungo cresceu se ele estava na geladeira? Porque quando você manuseou ele, né, para tomar um café, pode ter contaminado ali com algum esporo do fungo e ele pode ter se desenvolvido ali dentro. Então explica por que apareceu o bolor, mesmo o pão estando na geladeira. Aí, como eu falei, eles são muito importantes ecologicamente, né, porque fazem a reciclagem da matéria. Alguns são parasitas de plantas, né? Então existem os fungos que são parasitas. Eles trazem prejuízos enormes para a agricultura. O cacau, ele é afetado pela vassoura de bruxa, que é um fungo do gênero Crinipelles. As plantações de café são acometidas por ferrugem do café, que é do gênero Emileia. Sementes de soja, feijão e amendoim também ficam embolorados por fungos, que são do gênero Aspergillus. Isso produz a aflatoxina, que pode causar câncer e problema no fígado. Então, esse fungo aí que se desenvolve no amendoim, ele pode causar um problema bem grave no fígado, né? Então, tem que cuidar quais são as fontes aí de alimentos que a gente está usando, que é bem sério. E entre os fungos, alguns são tóxicos, certas espécies são alucinógenas, como o esporão do centeio, que é utilizado para produzir as drogas, né, chamadas de LSD. O fungo do gênero Psilocybe produz uma substância chamada de psilocibina, que é uma substância alucinógena, e alguns cogumelos também, se ingeridos, podem matar, como é o caso da amanita. A amanita é o cogumelo do Mario, o vermelhinho, famoso cogumelo do Mario. Ele é super tóxico e, se ingerido, se inalado ali, pode matar. Na alimentação, são usados, né, os champignon, então a gente tem champignon Paris, cogumelo shiitake, shimeji, fungi, né, tem gente que gosta, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas enfim, é bastante utilizado na alimentação. As trufas, né, trufas são caríssimas.
Fabricação de bebidas alcoólicas, então as bebidas que são fermentadas, né, devido à levedura, Saccharomyces cerevisiae, produção de queijos, gorgonzola, camembert, esses queijos mais fortes, né, levam fungo na sua composição. Eles também formam os líquens, que a gente já viu. Um líquen, ele é um bioindicador. Ele só vai estar presente em regiões que estão ecologicamente conservadas, né, num ecossistema que está preservado. Ele não vai sobreviver num local poluído. O líquen é uma associação de fungo e algas. Na medicina, algumas espécies causam micoses, o fungo Candida albicans pode causar infecções, tanto no tubo digestivo como nas áreas genitais, principalmente, né, nas mulheres, pode causar infecção ali nas áreas genitais. E, enfim, nós fizemos uma retomada sobre os principais conceitos e as principais funções, a importância desse reino tão especial, né, que fez com que fosse criado um grupo à parte, que são os fungos.